Ao olharmos para o Salmo 2, não estaremos errando em nossas considerações sobre este salmo magnífico se o chamarmos Salmo do Príncipe Messias. Apresenta-nos, em visão impressionante, a agitação dos povos contra o ungido do Senhor, o propósito firme de Deus exaltar o seu Filho e o reinado sublime desse Filho sobre todos os seus inimigos. Leamos com os olhos da fé, vendo como em espelho o triunfo final do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos os inimigos. Louf faz as seguintes observações sobre esse salmo. O estabelecimento de Davi no trono, apesar da oposição levantada pelos inimigos, é o tema do salmo. Davi sustenta um caráter duplo, um literal e outro alegórico. Se lermos o salmo do princípio ao fim, primeiro tendo em vista a Davi literal, o significado fica óbvio e se coloca acima de disputa pela história sagrada. Há, indubitavelmente, um brilho incomum na expressão e sublimidade das figuras, e o estilo é exagerado de vez em quando, como se de propósito quisesse sugerir e conduzir-nos à contemplação de temas mais altos e mais importantes que estão ocultos. Em conformidade com esta admoestação, se fizermos outra pesquisa do Salmo em relação à pessoa e interesses do Davi espiritual, uma nobre série de eventos imediatamente vem à vista, e o significado fica mais óbvio, como também mais elevado. A coloração, que pode ser muito forte e brilhante para o rei de Israel, já não é quando colocada sobre o seu antítipo. Depois de considerarmos atentamente os assuntos em separado, examinemos em conjunto e veremos a plena beleza e majestade deste poema extremamente encantador. Perceberemos os dois sentidos muito distintos, ao mesmo tempo em que cooperam em perfeita harmonia e mantêm semelhança maravilhosa em toda a característica e aspecto, enquanto a analogia entre eles é preservada com toda a exatidão que a cópia pode passar pelo original. Nova luz é lançada continuamente na escolha das palavras, novo peso e dignidade são dados aos sentimentos, até que, pouco a pouco, subindo das coisas de baixo para as coisas de cima, dos assuntos humanos para os assuntos divinos, sustentam o grande tema importante e, finalmente, o colocam nas alturas e brilho dos céus. Entenderemos melhor este salmo se o virmos como um quadro de 4 partes. As nações se amotinam, versos 1, 2 e 3. O Senhor dos céus zomba das nações, versos 4 a 6. O Filho proclama o decreto, versos 7 a 9. E o conselho dado aos reis para obedecer ao ungido do Senhor, versos 10 a 12. Esta divisão nos é sugerida pela lógica e também nos é garantida pela forma poética do salmo, que naturalmente se divide em 4 estrofes de 3 versículos cada. Então, os 3 primeiros versos dizem: por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Temos, nesses primeiros 3 versículos, a descrição do ódio da natureza humana contra o Cristo de Deus. Não é necessário melhor comentário sobre este trecho do que a canção apostólica registrada em Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. O salmo começa abruptamente com uma pergunta irada, e não é para menos que a visão de criaturas armadas, prontas para batalhar contra o seu Deus, pasmasse a mente do salmista. Vemos as nações se amotinando, o mar rugindo, lançando-se de um lado para o outro em onda revoltosa, como o oceano em meio à tempestade, e notamos os povos imaginando em seus corações coisas vãs contra Deus. Onde há grande amotinação, há também loucura. E neste caso, a loucura é extrema. Note que a comoção não foi causada pelos povos, mas são os líderes que fomentam a rebelião. Os reis da terra se levantam, diz o verso 2. Com determinada intenção de prejudicar, eles se põem em formação opositora contra Deus. Não se tratava de amotinação temporária, mas de ódio entranhado,
porque eles se levantam resolutamente para resistir o príncipe da paz. Os príncipes juntos se mancomunam, empreendem a guerra astuciosamente, não com afobação imprudente, mas com deliberação. Servem-se de todas as aptidões que o ofício oferece. Como Faraó, clamam: usemos sabiamente para com ele, como está em Êxodo 1:10. Quem dera os homens fossem a metade cuidadosos no serviço de Deus para servi-lo sabiamente, como os inimigos são para atacar o seu reino astuciosamente. Os pecadores são habilidosos nesse empreendimento, ao passo que os santos são obtusos. Mas o que estão dizendo? Qual é o significado desta comoção? Rompamos as suas ataduras. Em outras palavras, sejamos livres para cometer toda sorte de abominações. Sejamos nós os nossos próprios deuses. Livremo-nos de toda restrição. Juntando descaradamente pela proposição traiçoeira de rebelião, acrescentam: sacudamos, como se fosse questão fácil. Lancemos rápida e descuidadosamente de nós mesmos as suas cordas. O que? Vocês, reis, pensam que são Sansão? Acham que as cordas da onipotência não passam de vimes frescos diante de vocês? Vocês sonham fazer em pedaços e destruir os mandatos de Deus, os decretos do Altíssimo, como se não passassem de estopa, e chegam a dizer: sacudamos de nós as suas cordas? Sim, há monarcas que disseram isso, e ainda há rebeldes assentados em tronos. Por mais insensata que seja a decisão de se amotinar contra Deus, trata-se de algo em que o homem natural tem persistido desde a criação e continua até hoje. O reinado glorioso de Jesus nos últimos dias não se consumirá até que uma luta terrível convulsione as nações. A sua vinda será como o fogo do Euríveis e como o sabão dos lavadores, diz Malaquias 3:2. E aquele dia vem ardendo como forno, diz Malaquias 4:1. A terra não ama o seu monarca legítimo, mas aferra-se ao poder do usurpador. Os conflitos terríveis dos últimos dias ilustrarão o amor que o mundo tem pelo pecado e o poder que o Senhor tem em dar o reino ao seu unigênito. Para o pescoço ímpio, o jugo de Cristo é intolerável, mas para o pecador salvo é suave e leve. Podemos nos julgar por esse critério: amamos esse jugo ou desejamos lançá-lo para longe de nós? O verso 4 diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Tiremos nossa atenção da câmara do conselho dos ímpios e do tumulto encolerizado dos homens e nos dediquemos ao lugar secreto da majestade do Altíssimo. O que Deus está dizendo? O que o rei fará com os homens que rejeitam o seu filho unigênito, o herdeiro de todas as coisas? Observe a dignidade tranquila do Onipotente e o desprezo que ele dá aos príncipes e povos furiosos. Ele nem teve o trabalho de levantar-se para lutar contra eles. Ele os menospreza, pois sabe como são absurdas, irracionais e fúteis os seus esforços contra ele. Portanto, ele se ri deles. O versículo 5 diz: então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. No 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Depois de rir-se deles, Deus fala. Não precisa atacar. O sopro da sua boca é suficiente. No momento em que o poder desses povos está no ápice e a fúria no ponto mais forte, sai a palavra divina contra eles. O que ele diz? É um veredicto muito atormentador. Eu, porém, diz ele, apesar da sua maldade, apesar dos seus ajuntamentos tumultuosos, apesar da sabedoria dos seus conselhos, apesar da perícia dos seus legisladores, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Não é uma exclamação tão imponente? Ele já fez aquilo que os inimigos procuram impedir. Enquanto propunham, ele dispôs o assunto. A vontade do Senhor é feita, e a vontade do homem se irrita e se enfurece em vão. O ungido do Senhor é nomeado e não será deposto. Relembre todos esses séculos de infidelidade. Escute as palavras arrogantes e duras que os homens têm falado contra o Altíssimo. Ouça o trovão retumbante das aclamações da terra contra a majestade dos céus. E em todo tempo, pense que Deus está dizendo: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Jesus, porém, reina.
Ele, porém, vê o trabalho difícil da sua alma e o seu reino incapaz de sofrer ainda virá, quando tomar para si o seu grande poder e reinar do rio até os confins da terra. Mesmo agora ele reina em Sião, e nossos lábios alegres soam os louvores do Príncipe da Paz. Maiores conflitos são preditos, mas estamos confiantes de que a vitória será dada ao nosso Senhor e Rei. Triunfos gloriosos ainda estão por vir. Que venham logo, nós pedimos, ó Senhor. É a glória e a alegria de Sião, que o seu Rei nela esteja, guardando-a dos inimigos e enchendo-a de coisas boas. Jesus está assentado no trono da graça e o trono de poder está no meio da igreja. Nele está a melhor proteção de Sião, que os seus cidadãos nele se alegrem. Como diz o hino, teus muros são força, em tuas portas um guarda dos guerreiros celestiais vigia. Nem se mexerão as tuas profundas fundações, firmadas nos conselhos e amor de Deus. Teus inimigos em vão planejam guerrear contra o trono divino, em vão se amotinam, como ondas grandes com rugido bravio que dão e morrem na praia. O verso 7 diz: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Este salmo usa certa forma de drama, pois agora outra pessoa aparece falando. Examinamos a câmara do conselho dos ímpios e o trono de Deus. Agora vemos o ungido declarando os direitos de soberania e informando aos traidores o destino que lhes espera. Deus se riu dos conselhos e delírios dos ímpios, e agora o próprio Cristo ungido surge como Redentor ressurreto, declarado ser Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, como está em Romanos 1,4. Olhando os rostos irados dos reis rebeldes, o ungido diz: se isso não for suficiente para silenciá-los, recitarei o decreto. Este decreto conflita diretamente com os estratagemas dos homens, pois a tendência geral é o estabelecimento do mesmo domínio contra o qual as nações estão se amotinando. Tu és meu filho. Esta é uma nobre prova da divindade gloriosa do nosso Emanuel. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Hebreus 1,5. Quanta misericórdia é termos um Redentor divino em quem podemos colocar a confiança. Eu hoje te gerei. Caso diga a respeito à divindade do nosso Senhor, não tentemos investigar, pois se trata de uma grande verdade, uma verdade a ser recebida com reverência e não insolenemente esquadrinhada. Poderíamos acrescentar que, caso se relacione a um unigênito na sua natureza humana, também devemos nos alegrar no mistério e não tentar violar a santidade mediante inquirição intrusiva nos segredos do Deus eterno. As coisas que nos são reveladas bastam, sem termos de nos arriscar em especulações vãs. No esforço de definir a Trindade ou desvelar a essência da divindade, muitos homens se perderam. Houveram grandes naufrágios. O que temos a fazer em um mar como esse com os nossos frágeis barquinhos? Pede-me, diz o verso 8 e 9. Era costume entre grandes reis dar a favorecidos o que eles pedissem. Veja Esther 5,6 ou Mateus 14,7. Assim basta Jesus pedir para ter. Aquele declara que os seus inimigos são a sua herança. Diante deles, ele declara este decreto: olhem aqui, brada ungido, segurando no alto com a mão perfurada o cetro do seu poder. Ele me deu isso, não apenas o direito de ser rei, mas o poder de conquistar. O Senhor deu ao seu ungido a vara de ferro com a qual ele fará em pedaços as nações rebeldes. E apesar da força imperial, eles não passarão de vasos de oleiro facilmente despedaçados com a vara de ferro que está na mão do onipotente Filho de Deus. Aqueles que não se dobram serão quebrados. Os vasos de oleiro não serão restaurados caso sejam quebrados. A ruína dos pecadores será incorrigível se Jesus os golpear. Como dizem os versos: pecadores, buscai a graça divina, cuja ira vós não podeis suportar. Correi para o abrigo da cruz e lá encontrareis salvação.
Agora, nós temos o verso 10 ao 12 que diz: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. A cena muda novamente, e conselhos são dados aos que foram aconselhados a rebelar-se. Eles são exortados a obedecer e dar o beijo do respeito e afeto àquele a quem eles odiavam. Sede prudentes. Sempre é prudente e sábio estarmos dispostos a aprender, especialmente quando o ensino diz respeito à salvação da alma. Agora, pois, sede prudentes. Não demorem mais, mas se deixem levar pelo bom senso. A sua guerra não terá sucesso, portanto desistam e rendam-se alegremente àquele que fará vocês se curvarem, caso se recusem a aceitar o jugo que ele oferece. Como é sábio e prudente, como é infinitamente sábio e prudente obedecer a Jesus, e como é extremamente terrível a loucura dos que continuam sendo seus inimigos. Servir ao Senhor com temor. A reverência e humildade devem estar combinadas com o serviço. Ele é um Deus grande e nós somos criaturas pequenas. Curvemo-nos em adoração humilde e que um temor filial se misture com toda a nossa obediência ao grande Pai dos séculos. Alegrai-vos com tremor. Nunca deve faltar o temor santo combinado com a alegria do cristão. Esta é a combinação sacra que dá um cheiro suave. Temos de cuidar para que não queimemos outra combinação no altar. O temor sem alegria é tormento, e a alegria sem o santo temor é presunção. Note a argumentação solene em prol da reconciliação e obediência. É terrível perecer em meio ao pecado, no pleno caminho da rebelião. Contudo, como é fácil a sua ira nos matar de repente. A sua ira não precisa ser aquecida 7 vezes mais. Basta se inflamar um pouco e já estamos consumidos. Pecador, preste atenção aos terrores do Senhor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, verso 29. Note a bênção com a qual o Salmo finda. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Temos parte nessa bem-aventurança, confiamos nele. A nossa fé pode ser fraca como um fio de teia de aranha, mas se for real, somos bem-aventurados segundo nossa medida. Quanto mais confiamos, mais completamente conheceremos esta bem-aventurança. Podemos encerrar o Salmo com a oração dos apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé, como está em Lucas 17, 5. O Salmo 1 apresentou um contraste entre os justos e os ímpios. O Salmo 2 é um contraste entre a desobediência tumultuosa do ímpio, do mundo ímpio, e a exaltação certa do justo Filho de Deus. No Salmo 1, vimos os ímpios serem afugentados como a palha. No Salmo 2, os vemos feitos em pedaços, como vaso de oleiro. No Salmo 1, vimos os justos como as árvores que crescem à beira dos rios. No Salmo 2, contemplamos Cristo, a cabeça da aliança dos justos, em situação melhor do que as árvores que crescem à beira dos rios, porque ele foi feito Rei das nações, Rei de todas as nações, e diante de quem todos os gentios se curvam e beijam o pó, enquanto que ele mesmo dá uma bênção a todos os que põem a confiança nele. Os 2 salmos são dignos da mais profunda atenção. São, na realidade, o prefácio ao livro dos Salmos. Os antigos os consideravam um só, mas na verdade são 2 salmos, pois acerca deste Paulo diz que é o Salmo 2, em Atos 13, 33. O Salmo 1 mostra o caráter e destino dos justos. O Salmo 2 ensina que os salmos são messiânicos e falam de Cristo, Messias, o príncipe que reinará do rio até os confins da terra. Temos certeza de que ambos os salmos têm uma perspectiva profética de longo alcance. Acrescentemos agora o que grandes homens de Deus na história da igreja falaram a respeito deste salmo. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? O verbo hebraico não expressa um sentimento interior, mas fala da agitação exterior que o denota. Pode haver alusão à ondulação e rugido do mar usados como emblema de comoção popular, tanto bíblica quanto clássica.
O tempo presente desse verbo, se amotinam, diz que a comoção já começou, ao passo que o tempo futuro dos verbos constantes nas próximas frases expressa a sua continuação, ou seja, os homens estão sempre se rebelando contra Deus. Joseph Alexander, 1850. Eles imaginam. O termo com que Paulo traduz em grego este verbo denota raiva, orgulho e nervosismo, como o que sentem os cavalos que relincham e vão correndo para a batalha. O termo grego derivado significa bufar ou relinchar, sendo corretamente aplicado ao cavalo que está excessivamente fogoso e agitado, como em Atos 4:25. Imaginam coisas vãs. Diocleciano cunhou uma medalha na qual consta a inscrição: o nome de cristãos está sendo extinto. Na Espanha, foram erigidas 2 colunas monumentais nas quais estava escrito: Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hércules, César, Augusto, por ter ampliado o Império Romano para o Oriente e para o Ocidente e por ter extinguido o nome dos cristãos que levaram a República à ruína. E 2, Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hércules, César, Augusto, por ter adotado Galério no Oriente, por ter abolido a superstição de Cristo em todos os lugares, por ter estendido a adoração dos deuses. Como certo escritor moderno observou com elegância, temos aqui um monumento levantado pelo paganismo em cima da sepultura do seu inimigo derrotado. Mas nisso os povos imaginam coisas vãs. Longe de estar morto, o cristianismo estava na véspera do triunfo final e permanente. E a pedra fechava um sepulcro vazio com uma urna que Electra levou com lágrimas. Nem na Espanha, nem em outro lugar, podemos identificar o lugar do sepultamento do cristianismo. Não existe, pois aquele que vive não tem sepultura. Herodes, a raposa, tramou contra Cristo para impedir o curso do seu ministério e atividade mediadora, mas não conseguiu executar o intento. É assim desde o princípio, pelo que se diz, porque os povos imaginam coisas vãs. Eram coisas vãs porque era algo sem sucesso, algo que as mãos não puderam executar. Eram vãs não só porque não havia verdadeira base racional para que imaginassem ou fizessem tais coisas, mas vãs porque também labutaram em vão, por não poderem fazer o que se conclui. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. O Senhor vê como são tolos, e até os homens, sim, eles mesmos, o verão. Para essa finalidade, o profeta faz uma descrição elegante. Tecem teias de aranha, as suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. Isaías 59, 5 e 6. É como se ele tivesse dito que eles inventam e fazem coisas em uma armação vistosa e bonita para pegar mosquitos. Tecem fios dos cérebros, como as aranhas tecem dos intestinos. Tecem teias, mas quando as terminam, não podem cortá-las ou fazer uma roupa com elas. Irão nus e com frio, apesar de terem tecido e fiado, e tramado e imaginado. Logo chegará a vassoura que varrerá todas as teias e as aranhas também, exceto as que saírem rastejando velozmente. Deus gosta e tem prazer em cruzar provérbios seculares com os estratagemas mundanos. Joseph Carroll, 1647. Os muitos fizeram a sua parte, e agora os poderosos se revelam, diz John Trapp. Juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas por que juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido? O que queriam com isso? Ter-lhes os bens? Não, ele não tinha nada de si mesmo e eles eram mais ricos que ele. Ter-lhe a liberdade? Não, isso não lhes bastaria, porque já o haviam preso antes. Levar as pessoas a ter antipatia por ele? Não, isso não lhe serviria, porque já o haviam feito, quando até os seus discípulos fugiram dele. O que queriam então? O seu sangue? Sim. Eles formavam juntamente conselho, disse Mateus, para o matarem. Mateus 27, 1. Eles tinham a mente do diabo, que não se satisfaz, exceto com a morte. E como tramavam isso? Ele respondeu, formavam juntamente conselho para o matarem. Henry Smith, 1578. Contra o Senhor e contra o seu ungido. Que honra foi para Davi estar associado assim publicamente com o Senhor.
E porque era o seu ungido, que honra foi para Davi ser objeto de ódio e desprezo para o mundo ímpio. Se esta mesma circunstância aumentasse terrivelmente a culpa e selasse o destino desses enfatuados pagãos, seguramente era aquilo que, acima de todas as coisas, manteria a mente de Davi tranquila, serena, calma e alegre, apesar do orgulho arrogante e prepotente dos inimigos. Ao escrever este salmo, Davi era como um homem em uma tempestade que só ouve o rugido da tempestade ou vê nada mais que as imensas ondas furiosamente ameaçando causar destruição por todos os lados. Mesmo assim, a fé o capacitou a dizer: os povos imaginam coisas vãs. Não podem ter sucesso. Não podem derrotar os conselhos dos céus. Não podem prejudicar o ungido do Senhor. David Picton, 1851. Decididos como estavam em tornar-se violentos como indivíduos sem lei e destemidos, eles caluniam as doces leis do reino de Cristo, taxando-as de ataduras e cordas que são sinais de escravidão, como diz Jeremias 27, 2, 6 e 7. Mas o que disse o nosso Salvador? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 30. Não é mais jugo para o homem regenerado do que as asas é para o pássaro. A lei de Cristo não é mais como ataduras e cordas, mas como cintas e ligas que cingem os lombos do homem regenerado e lhe desembaraçam o andamento. John Trapp. Aquele que habita nos céus. Está bem claro que, o Senhor está muito acima de toda a maldade e poder desses povos. 2, o Senhor vê todos os enredos, encarando-os com desprezo. 3, o Senhor é de poder onipotente, podendo fazer o que quiser com seus inimigos. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, 3. Arthur Jackson, 1643. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. As loucuras dos pecadores não passam de zombaria à infinita sabedoria e poder de Deus. E essas tentativas do reino de Satanás que, aos nossos olhos, são tremendas, aos do Senhor são desprezíveis. Matthew Henry. Aquele que habita nos céus se rirá. Eles nos ridicularizam. Deus ri deles. Ri. À primeira vista parece uma palavra dura. As perdas dos santos, as crueldades dos inimigos, a decisão, a perseguição de tudo o que está à nossa volta não passam de questão de riso. O severo Catão pensava que o riso não convia à gravidade dos cônsules romanos, que era uma diminuição de posição que outros chamavam príncipes. E agora o riso é atribuído à majestade dos céus. De acordo com a nossa capacidade, o salmista descreve Deus em termos de como nós nos sentiríamos se estivéssemos em uma disposição alegre, zombando dos vãos esforços. Ele ri, mas é de desprezo. Ele despreza, mas é por vingança. Faraó imaginou que, afogando os bebês israelitas do sexo masculino, ele encontrará um meio de apagar o nome de Israel da terra. Mas durante esse mesmo tempo, quando a sua própria filha, na sua própria corte, dava educação magnífica a Moisés, o libertador dos israelitas, Deus não estava rindo? É curta a alegria dos ímpios. Colocaram Dagon de volta no lugar, o sorriso de Deus cortou a cabeça e as mãos desse ídolo, não lhe deixando inteligência para orientar, nem poder para subsistir. Não julguemos as obras de Deus até o último ato. Basta um sorriso dos céus para que o caso, externamente deplorável e desesperador, tenha um fim abençoado. Ele permitiu que o templo fosse saqueado e roubado, os utensílios santos profanados e usados para festejos profanos. Mas o sorriso de Deus não fez Belsazar tremer de medo diante da escritura na parede. O que é a carranca desse rei, se o sorriso divino é tão terrível? Thomas Adams. Com a expressão aquele que habita nos céus, imediatamente nos vem à mente um ser infinitamente exaltado sobre os homens que são da terra, terrenos. Quando diz ele se rirá, a palavra visa transmitir à mente a ideia de que as maiores confederações entre os reis e os povos e as mais extensas e vigorosas preparações para derrotar-lhe os propósitos ou prejudicar-lhes os servos
são, aos olhos divinos, insignificantes e inúteis. Ele olha para os esforços fracos e medíocres, não só sem a menor inquietação ou temor, mas também ri da loucura deles. Trata a impotência com escárnio, sabe que, quando quiser, pode esmagá-los como uma traça ou, em um momento, consumi-los com o sopro da sua boca. Como nos é proveitoso lembrar de verdades como essas. Não passa realmente de coisas vãs o caco de louça de barro competir com a majestade gloriosa dos céus. O Senhor, em hebraico, Adonai, significa misticamente meus suportes, os meus sustentadores, meus pilares, minhas colunas. A palavra do Senhor tem grande parte dessa força. Henry Ainsworth. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Essa tautologia ou repetição da mesma coisa, que é frequente nas Escrituras, é sinal que a coisa é estabelecida. Está de acordo com a autoridade do patriarca José, por exemplo, em Gênesis 41, 32, que, tendo interpretado os sonhos de Faraó, disse: e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Aqui também se rirá deles e zombará deles. São repetições para mostrar que não há dúvida a ser cogitada que todas essas coisas irão seguramente acontecer. E o Espírito da graça faz tudo isso para a nossa consolação e salvação, para que não desfaleçamos sob a tentação, mas ergamos a cabeça com a mais firme e certa esperança, porque o que há de vir, virá, e não tardará, como diz Hebreus 10, 37, Martim Lutero. Deus os confundirá por horror de consciência ou por pestes físicas. De um jeito ou de outro, ele lhes cobrará até o último centavo, como ele sempre tem cobrado dos perseguidores do seu povo. John Trapp. É fácil Deus destruir os inimigos. Lembremos-nos de Faraó, seus sábios, seus exércitos e seus cavalos afogando-se e afundando-se como chumbo no Mar Vermelho. Este foi o fim de uma das maiores tramas formadas contra o escolhido de Deus. De 30 imperadores romanos, governadores de províncias e outros altos oficiais no poder que se distinguiram pelo zelo e crueldade na perseguição aos primitivos cristãos, um logo ficou louco depois de ter cometido certa atrocidade cruel, outro foi assassinado pelo próprio filho, outro ficou cego, tendo os olhos saltados das órbitas, outro foi afogado, outro foi estrangulado, outro morreu em deprimente cativeiro, outro caiu morto de modo insuportável de contar, outro morreu de doença tão repugnante que muitos médicos que o atenderam morreram por não aguentar o fedor que enchia o quarto, 2 cometeram suicídio, um terceiro tentou, mas teve de pedir ajuda para terminar o ato, 5 foram assassinados pelos próprios súditos ou criados, 5 outros tiveram as mortes mais desgraçadas e torturantes, muitos tiveram uma complicação inédita de doenças e 8 morreram na batalha ou depois de serem levados prisioneiros. Entre estes estava o apóstata Juliano. Dizem que nos dias em que gozava de prosperidade, ele apontou o punhal aos céus, desafiando o Filho de Deus, a quem chamou comumente Galileu. Mas quando estava ferido na batalha e viu que tudo estava acabado, ele recolheu o sangue coagulado e o lançou ao ar, exclamando: tu venceste, tu, ó Galileu. Voltaire narrou as agonias do rei Carlos IX da França, que teve o sangue extraído pelos poros da pele depois das crueldades e traições feitas contra os huguenotes. William Plumer, 1867. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Notemos, 1. O ofício e caráter ligado à realeza de nosso Redentor glorioso. Ele é rei, na veste e na sua coxa tem escrito este nome, diz Apocalipse 19, 16. 2. A autoridade pela qual ele reina. Ele é o meu rei, diz Deus Pai, e o ungi desde a eternidade. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5, 22. O mundo não lhe reconhece a autoridade, mas eu a possuo. Eu o ungi sobre todas as coisas e constituiu como cabeça da igreja. Efésios 1, 22, 3. O reino particular sobre o qual ele reina é sobre o meu santo monte Sião, um tipo eminente da igreja cristã.
O templo foi construído no Monte Sião, sendo esta a razão de ser chamado Santo Monte. O trono de Cristo está na igreja, é o seu quartel-general e o lugar da sua residência peculiar. Note a firmeza do propósito divino com respeito a este assunto. Eu ungi o meu rei. Quer dizer, sejam quais forem os enredos do inferno e da terra para impedir essa unção, ele reina pela ordenação do Pai. Stephen Charnock, 1628-1680. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Jesus Cristo é triplamente rei. Em primeiro lugar, é o rei dos seus inimigos. Em segundo lugar, é o rei dos seus santos. Em terceiro lugar, é o rei de seu Pai. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é o rei dos seus inimigos. Quer dizer, ele é o rei sobre os seus inimigos. Cristo é o rei acima de todos os reis. O que são todos os poderosos, os grandes, os ilustres da terra diante de Cristo? E as potestades, e os demônios, e Satanás, não é nada. Não passam de uma pequena bolha na água, pois se todas as nações, em comparação a Deus, não passam da gota de um balde, ou do pó das balanças, como fala o profeta Isaías em Isaías 40:15, como devem ser pequenos os reis da terra. Cristo Jesus não é só superior aos reis, mas também é superior aos anjos. Ele é a cabeça dos anjos, portanto, todos os anjos dos céus têm a ordem de adorá-lo, conforme Colossenses 2:12 e Hebreus 1:6. Ele é o rei sobre todos os reinos, sobre todas as nações, sobre todos os governos, sobre todos os domínios, sobre todos os povos, como está em Daniel 7:14. Até as nações pagãs são entregues a Cristo e as extremidades da terra por sua possessão. Salmo 2:8. Em segundo lugar, Jesus Cristo é o rei dos seus santos. Ele é o rei dos maus e dos bons. Quanto aos ímpios, ele reina sobre eles por força e poder. Quanto aos santos, ele reina sobre eles pelo seu espírito e graça. Este é o reino espiritual de Cristo. Ele reina no coração do seu povo, sobre a sua consciência, vontade, sentimentos, julgamentos e interpretações. E ninguém tem nada a fazer aqui, exceto Cristo. Jesus é o rei das nações e o rei dos santos. Ele reina sobre as nações e reina nos santos. Em terceiro lugar, Jesus é o rei do seu Pai. Como o Pai o chama, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Que ele seja o nosso rei quando ele for o rei de Deus. Talvez você pergunte, como Jesus Cristo é o rei do Pai? É que ele reina por seu Pai. Há um duplo reino de Deus entregue a Jesus Cristo. Primeiramente, há o reino espiritual, pelo qual ele reina no coração das pessoas, sendo o rei dos santos. Depois, há o reino providencial, pelo qual ele reina sobre os assuntos deste mundo, sendo o rei das nações. William Dyer, 1665. Sião. O termo Sião significa visão distante, speculum. A igreja é chamada uma visão distante, specula, porque vê Deus e as coisas divinas pela fé, quer dizer, de longe, sendo sábia nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E também porque há na igreja verdadeiros espectadores, ouvidentes e guardas no espírito, cujo ofício é tomar conta das pessoas sob sua responsabilidade e vigiar contra as armadilhas dos inimigos e dos pecados. Os tais são chamados em grego bispos, quer dizer observadores, ouvidentes. Pela mesma razão, damos-lhes do hebraico o título de sionistas de Sião. Martim Lutero. A questão relativa à filiação eterna do nosso Senhor denuncia mais curiosidade presunçosa do que fé reverente. Ele é eternamente gerado. É o esforço de explicar muito mais do que adorar. Poderíamos apresentar exposições rivais deste versículo 7, mas as contemos. A controvérsia é uma das tarefas mais improdutivas que os teólogos já se enganjaram em cumprir. O verso 8 diz, pede-me. O sacerdócio foi estabelecido em Cristo por esta expressão, pede-me. O Salmo fala da investidura de Jesus ao ofício de rei. O apóstolo se refere ao sacerdócio e à comissão de Jesus, pois ambos ocorreram ao mesmo tempo, sendo dadas e confirmadas pela mesma autoridade. O ofício de pedir fundamenta-se na mesma autoridade de honrar o rei. Reinar dizia respeito ao ofício de rei. Pedir dizia respeito ao ofício de sacerdote. Depois da ressurreição, o Pai lhe dá o poder e mandamento de pedir. Stephen Charnock. Ainda no verso 8,
Como o ilustrador olha para a pessoa cuja ilustração ele faz e traça as linhas para corresponder à mais próxima similitude que puder, assim Deus olha para Jesus como um arquétipo ao qual ele conformará os santos no sofrimento, na graça e na glória, sem que Jesus jamais deixe de ter a preeminência sobre todas as coisas. Todos os santos têm de sofrer porque Cristo sofreu. Cristo não deve ter um corpo frágil sobre uma cabeça crucificada. Contudo, ninguém já sofreu ou pode sofrer o que ele suportou. Cristo é santo, portanto, todos devem ser santos, mas em grau inferior. A imagem esculpida em barro não pode ser tão exata quanto a gravada em ouro. Hoje, a nossa conformidade com Cristo aparece, pois como as promessas feitas a ele foram cumpridas nas suas orações ao Pai, assim as suas promessas feitas aos santos lhe serão dadas da mesma maneira, pedindo: pede-me, disse Deus ao Filho, e eu te darei. E o apóstolo acrescenta: nada tendes porque não pedis. Tiago 4:2. Deus prometeu sustentar Cristo em todos os conflitos. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho. Isaías 42:1. Contudo, ele orou com grande clamor e lágrimas, diz Hebreus 5:7, quando os pés trilhavam a sombra da morte. Deus lhe promete uma semente e a vitória sobre os inimigos. Contudo, ele tem de pedir essas duas coisas. Cristo para nós age como rei, mas para o Pai age como sacerdote. Tudo que ele fala com Deus é pela oração e intercessão. O mesmo se dá com os santos. A promessa lhes faz reis sobre as concupiscências, vencedores sobre os inimigos, mas lhes faz sacerdotes para Deus, pois através da oração humilde eles obtêm essas grandes coisas que lhes foram dadas pela promessa. William Gurnall, 1617-1679. Ainda no verso 8, observamos em nossas Bíblias que duas palavras do versículo estão em itálico, sugerindo que não são traduções do hebraico, mas adições feitas com a finalidade de elucidar o significado. Se retirarmos o ti e os por, o versículo ficará assim: pede-me e eu darei as nações, herança, e os confins da terra, tua possessão. Esta leitura é decididamente preferível à outra. Insinua que, por arranjo prévio da parte de Deus, ele já designara uma herança das nações e a possessão da terra à pessoa quem ele diz: tu és o meu filho. Quando Deus diz: eu darei às nações herança e os confins da terra a tua possessão, ele revela ao seu ungido não tanto em que consistia a herança e qual era a extensão da possessão destinada para ele, quanto a promessa da sua prontidão em concedê-la. As nações já eram a herança e os confins da terra a possessão que Deus propusera dar ao seu ungido. Agora ele lhe diz: pede-me, e promete cumprir o que propusera. Esta é a ideia envolvida nas palavras do texto, e a importância ficará mais evidente quando considerarmos a aplicação ao Davi espiritual, ao verdadeiro Filho de Deus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, como está em Hebreus 1:9. Já no verso 9, a vara tem uma variedade de significados na Bíblia. Pode ser de diferentes materiais, conforme era empregada para diferentes propósitos. Em certo período antigo, uma vara de madeira era usada como uma das insígnias da realeza, com o nome de cetro. Por etapas, o cetro cresceu em importância até chegar a ser considerado como característica do império ou do reinado de um rei em particular. O cetro de ouro denotava riqueza e pompa. O cetro reto e ereto, sobre o qual lemos no Salmo 45:6, expressa a justiça, probidade, verdade e retidão que distinguirão o reinado do Messias quando o seu reino for estabelecido na terra. Apocalipse fala que aquele cujo nome se chama a Palavra de Deus ferirá as nações e as regerá com vara de ferro. Se a vara significa cetro, então o ferro do qual ela é feita tem de ter o propósito de expressar a severidade dos julgamentos que este onipotente Rei dos Reis infligirá em todos que resistem à sua autoridade, como nós podemos ver em Apocalipse 19, 13, 15 e 16. Mas me parece duvidoso que a vara de ferro simbolize o cetro da realeza do Filho de Deus no segundo advento. É mencionada com relação a uma aguda espada, o que me leva a preferir a opinião que diz que também deve ser considerada como arma de guerra. Em todo caso, a vara de ferro mencionada no Salmo, que estamos nos esforçando em explicar,
não é evidentemente emblema de poder soberano, embora esteja nas mãos do rei. Trata-se de um instrumento de correção e castigo. Nesse sentido, a palavra vara é usada frequentemente. Quando a vara da correção, que era normalmente um bastão ou cana, é de ferro, como consta no Salmo 2, indica apenas que o castigo será extremamente pesado, severo e eficaz. Não apenas ferirá, mas quebrará. Tu os esmigalharás com a vara de ferro. É um esmigalhamento total, como não seria devidamente efetuado, exceto por uma vara de ferro. Este fato é expresso mais completamente na frase seguinte do versículo: tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. A totalidade da destruição depende de duas coisas: quando a vara de ferro é usada suavemente ou contra uma substância dura e firme, causa pequeno dano. Mas no caso que temos diante de nós, está implícito que a vara é aplicada com muita força. Tu os despedaçarás. E é aplicada em algo que é frágil e quebrável, como vaso de oleiro. Tu os despedaçarás. Neste e em outros aspectos, temos de entender que as predições e promessas desse salmo foram muito parcialmente cumpridas na história de Davi literal. O verdadeiro cumprimento, a conclusão terrível, aguarda o dia em que o Davi espiritual entrará em glória e em majestade como rei de Sião, com uma vara de ferro para despedaçar a grande confederação anticristã dos reis e povos do mundo, e tomar posse da herança há muito prometida e comprada por elevado preço. Os sinais dos tempos indicam que a vinda do Senhor está perto. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Como Jesus é o rei dos reis e o juiz dos juízes, assim o evangelho é o mestre dos grandes e sábios. Se forem tão grandes quanto a rejeitar os conselhos do evangelho, Deus fará pouco caso deles. E se forem tão sábios quanto a menosprezar os seus ensinos, a sabedoria imaginária lhes fará de tolos. O evangelho tem levado vós diante dos juízes da terra, e aqueles que o pregam, como John Knox e Malville, realçam o ofício ministerial, fazendo ousadas repreensões e valorosas declarações na presença de reis. O bajulador ministerial só é adequado para ser o ajudante na cozinha do diabo. Verso 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Este temor de Deus qualifica a nossa alegria. Se você subtrair o temor da alegria, a alegria ficará leviana e libertina. Se você subtrair a alegria do temor, o temor ficará servil. William Bates, 1625-1699. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Há dois tipos de servir e alegrar-se em Deus. Em primeiro lugar, o serviço com confiança própria e a alegria no Senhor sem temor. Esses são peculiares aos hipócritas, que são autoconfiantes, agradam-se em si mesmos, têm a aparência de serem servos úteis e gozam de grande mérito próprio, acerca dos quais se diz: os teus juízos estão longe dele, em grande altura. Salmo 10, verso 5. E mais adiante, não há temor de Deus perante os seus olhos. Salmo 36, 1. Estes fazem justiça a toda hora, sem julgamento. Não permitem que Cristo seja o juiz a ser temido por todos, sob cujos olhos nenhum homem vivo está justificado. Em segundo lugar, o serviço com temor e alegria com tremor. Estes são peculiares aos justos, que fazem justiça a toda hora e sempre conciliam ambos corretamente. Por um lado, nunca estão sem julgamento, pelo qual ficam apavorados e são levados ao desespero de si mesmos e de todos os seus trabalhos. Por outro lado, nunca estão sem a justiça, na qual descansam e se alegram na misericórdia de Deus. É o trabalho de uma vida inteira essas pessoas acusarem-se em todas as coisas e justificarem e louvarem a Deus em todas as coisas. Cumprem assim a palavra de Provérbios 28:14, que diz: bem-aventurado o homem que continuamente teme. E também de Filipenses 4:4, onde lemos: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Entre a mó de cima e a mó de baixo, como está em Deuteronômio 24:6, eles são triturados e humilhados, e as cascas, sendo esmagadas, revelam o mais puro trigo de Cristo. Martim Lutero. Verso 11 ainda diz: o temor de Deus promove a alegria espiritual. É a estrela da manhã
que acompanha a luz solar da consolação, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, diz Atos 9:31. Thomas Watson, 1660. Beijai o filho para que não se ire. Verso 12. Beijar é sinal de amor entre iguais. Gênesis 33, 4, 1 Samuel 20, 41, Romanos 16, 16 e 1 Coríntios 16, verso 20. 2. Sujeição a inferiores. 1 Samuel 10, 1 e 3. Adoração em verdadeiros adoradores. Em 1 Reis 19, 18 e Jó 31, 27. John Richardson, 1655. Beijai o filho para que não se ire. Da pessoa, o filho, passaremos para o alto. Esculamine, que significa beijai o filho. Vemos que, ainda que este seja um ato que os licenciosos depravaram, os homens carnais o fazem e os traiçoeiros o fazem. Judas traiu o mestre com beijo. Deus o ordena e pelo qual expressa amor. Tudo que é ou pode ser abusado não deve ser abandonado. A retirada de uma coisa do seu modo habitual não é o desvirtuamento dessa coisa. Coisas boas desviadas para usos maus por alguns podem ser revertidas à bondade primitiva por outros. Então consideremos e louvemos a bondade de Deus que nos levou ao ponto de podermos beijar o Filho. Que a expressão deste amor se ache em nossas mãos e que, dado o amor da igreja no Antigo Testamento, até mesmo no Cântico dos Cânticos, não foi mais longe que osculaturme, beije-me ele com os beijos da sua boca, como está em Cantares 1, 2. Agora, na igreja cristã e na visitação da alma cristã, ele nos convida, nos permite beijá-lo, porque ele está presente entre nós. Isso nos leva a insistir e exortar seriamente a beijar o Filho, com todos os sentimentos expressos na Bíblia, no testemunho de verdadeiro amor, um beijo santo. Entretanto, para que essa insistência por amor nos seja suficientemente eficaz e poderosa, desceremos desse dever para o perigo do amor para o temor, para que não se ire. Nisso vemos, em primeiro lugar, que Deus, que é amor, pode se irar. Em segundo lugar, que este Deus que está irado aqui é o Filho de Deus, que tanto fez por nós e, com razão, pode estar irado. Ele é o nosso juiz e, portanto, temos razão em temer a ira. E, em terceiro lugar, vemos como é fácil esta ira passar. Um beijo a remove. O verso 12 ainda diz, beijai o filho, quer dizer, abrace-o, dependa dele de todas as maneiras, como seu parente, soberano, ida, vinda. A sua reconciliação na verdade com o Pai, em unidade pacífica com a igreja, em estima reverente desses homens e esses meios a quem ele envia. Beijo e não se envergonhe do beijo. É o que a esposa desejava. Beijar-te-ia e não me desprezariam. Cantares 8:1. Se você for desprezado por amar a Cristo no seu evangelho, lembre-se de que quando Davi foi considerado vadio por dançar diante da arca, ainda mais ele se desprezaria. Se você for considerado ridículo por ser impetuoso no culto da manhã, seja mais ridículo no culto da noite. Como Gregório disse, quanto mais você se preocupar ou se aborrecer pelos outros a favor de Jesus, mais paz você terá em Jesus. Para que não se ire. A ira na qualidade de emoção que inquieta, perturba e agita o homem não atua assim para com Deus. Mas a ira na qualidade de diferenciador lógico entre inimigos e amigos e de coisas que contribuem ou não para a sua glória, atua assim para com Deus. Em um anunciado, Hilário foi feliz ao expressar paena patientes ira discernentes, que significa o sofrimento do homem é a ira de Deus. Quando Deus inflige tais punições como faria um rei justamente enraivecido, então Deus se ira. Mas o nosso caso é mais sério. Não é este Deus grande, todo-poderoso e majestoso que pode se irar. Isso é muito provável. Mas é o Filho, a quem temos de beijar, que pode se irar. Não é uma pessoa a quem meramente consideramos como Deus, mas como homem. Nem como homem tampouco, mas como verme e não homem, como está no Salmo 22:6. E ele pode se irar e se irar para a nossa ruína. Beijai o Filho, e ele não se irará. Se irar-se, beije a vara de ferro, e ele não ficará mais irado. Ame-o para que ele não se ire. Tema-o quando ele estiver irado. O preservativo é fácil, assim como o restaurativo.
O bálsamo deste beijo é tudo: sugar o leite espiritual do seio esquerdo, como também do direito, e achar misericórdia nos seus julgamentos, restauração nas suas ruínas, banquetes nas suas quaresmas e alegria na sua ira. John Donne, 1621. Beijai o filho, para fazer paz com o pai, beije o filho. Beije-me ele, era a oração da igreja, em Cantares 1:2. Beijemo-no e empenhemo-nos em beijar. O filho tem de beijar-nos primeiro por sua misericórdia, para que então o beijemos por nossa devoção. Senhor, concede-nos estes beijos mútuos e abraços trocáveis, para que no futuro participemos plenamente da ceia das bodas, quando o coro celestial, até mesmo as vozes de anjos, entoará cantos e poemas nupciais nas bodas da esposa do Cordeiro. Thomas Adams. Quando em breve se inflamar a sua ira, em hebraico é quando em breve o seu nariz ou narina se inflamar. A narina, sendo um órgão físico no qual a ira se mostra, deixa claro a ira. A palidez e fungado do nariz são sintomas de raiva. Segundo o ditado antigo, fungar o nariz é sinal de raiva. Joseph Carroll. A sua ira é inenarrável quando a ira de Deus se inflama, visto que a perdição pode sobrevir quando em breve ele se inflamar. John Newton. Agora algumas sugestões para a meditação. O Salmo nos mostra a natureza do pecado e os resultados terríveis caso ele reine. No verso 1, nada é mais irracional do que a falta de crença. Um tema importante. As razões de os pecadores se rebelarem contra Deus são declaradas, refutadas, lamentadas e arrependidas. O coroamento do pecado humano se mostra no ódio dos homens ao mediador. O verso 1 e 2, a oposição ao evangelho é irracional e ineficaz, diz John Newton. Estes versículos mostram que toda a confiança que o homem tenha no serviço de Deus é vã. Levando em conta que os homens se opõem a Cristo, não é bom colocar a nossa confiança na multidão numerosa, no anseio pelo zelo, na força do semblante ou na sabedoria dos conselhos, pois todos esses elementos são mais contra Cristo do que a favor dele. E nós temos títulos sugestivos aqui. O maior julgamento já registrado, por exemplo. No verso 3, nós vemos a verdadeira razão de os pecadores se oporem à verdade de Cristo, que é o ódio das restrições da piedade. No 4, a zombaria de Deus aos rebeldes, tanto de hoje quanto do futuro. No 5, a voz da ira. Uma de uma série de sermões sobre as vozes dos atributos de Deus seriam ótimos neste verso. 6, a soberania de Cristo. 1, sua oposição, porém. 2, a certeza da sua existência, eu porém ungi. E 3, o poder que a mantém, eu ungi. 4, o lugar da sua manifestação, o meu santo monte, Sião. 5, as bênçãos que fluem dela. No verso 7, nós vemos o decreto divino concernente a Cristo com relação aos decretos da eleição e da providência, a filiação de Jesus. Este versículo nos ensina a declarar fielmente e reivindicar humildemente os dons e a chamada que Deus nos deu. Thomas Wilcox. O verso 8 mostra a herança de Cristo. Oração indispensável. Jesus tem de pedir como sacerdote e ele intercede por nós. Verso 9, a ruína dos ímpios. Ela é certa, irresistível, terrível, completa e irrecuperável, como um vaso de oleiro despedaçado. Espera-se a destruição dos sistemas de erro e opressão do mundo. O Evangelho é uma vara de ferro suficientemente capaz de quebrar os meros vasos feitos pelos homens. Verso 10. A verdadeira sabedoria adequada para reis e juízes acha-se em obedecer a Cristo. O Evangelho é uma escola para os que aprendem a reinar e julgar bem. Eles consideram seus princípios, seu exemplo, seu espírito e etc. O verso 11, experiência combinada. Veja o caso das mulheres que voltavam do sepulcro em Mateus 28:8. Este pode dar um assunto muito consolador se o Espírito Santo dirigir a mente de quem está meditando ou do pregador. A verdadeira vida espiritual é a combinação de muitas virtudes e emoções. E o verso 12 tem um convite sério. 1, a ordem. 2, o argumento. E 3, a bênção
sobre os obedientes. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. A natureza, o objeto e a bem-aventurança da fé salvadora. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz.